Fala gurizada, eu sou o professor Magnus. Antes da aula de hoje, o ritual clássico das redes sociais. Clica aqui no sininho para receber as notificações e já assina o canal no YouTube, tranquilo? Clica aí também na fanpage, a gente está lá no Facebook, né, lá no facebook.com/historiamagnus e por fim no Instagram e no Twitter na conta @magnushistoria. Agora sim, conteúdo da aula de hoje, questão de fronteira França e Inglaterra aqui no Brasil. Bora! A respeito das disputas e tratados fronteiriços celebrados ao longo da história brasileira, assinale com V, verdadeiro, ou F, falso, as seguintes afirmações. Vamos a elas, bora. O Tratado de Madrid, 1750, reformulou as fronteiras ao sul da América Portuguesa, ao reconhecer a colônia do Santíssimo Sacramento como território espanhol, já que era uma fundação portuguesa, e os Sete Povos das Missões como território português, já que era uma fundação espanhola. Item correto, tranquilo aqui. O item de número 2 diz o seguinte, verdadeiro, né? Verdadeiro, o primeiro item. O segundo diz o seguinte: o desfecho da Guerra Cisplatina em 1828, que conclui a independência do Uruguai, não acarretou nenhuma modificação territorial no Império. Acarretou sim, então falsão aqui, né? Tirar esse não. Vamos ao item de número 3, bora. O Brasil, no início do século XX, disputou extensões territoriais com a França, na fronteira com a Guiana Francesa, e com a Inglaterra na divisão com a Guiana, e foi vitorioso em ambas as intermediações diplomáticas. Vamos fazer o seguinte, vamos aos livros, bora. Pesquisando na página 106 do livro As Fronteiras do Brasil, do professor Sinésio Sampaio, a gente encontra o seguinte fragmento. Pela sentença, a Inglaterra ganhou mais do que havia proposto anteriormente em negociações diretas e levou os limites da Guiana aos rios Tacutu e Maú da bacia amazônica. A região do Pirara, origem do conflito, passou também à soberania inglesa, portanto, item 3 falso, incorreto. A questão do Amapá a gente encontra na página 203 do livro Sociedade Brasileira, da editora Record, que diz o seguinte: aproveitando-se de estar o governo brasileiro envolvido em questões com a Inglaterra e a Argentina, o governador da Guiana Francesa mandou a canhoneira Bengali, tem que estar em itálico aqui, subir o rio Amapá e ocupar a povoação de Amapá. Embora fossem desembarcados 300 soldados, a expedição não atingiu seus objetivos. Em consequência, os governos da França e do Brasil concordaram submeter a controvérsia à arbitragem de Walter Hauser, então presidente da Suíça. A argumentação do Barão do Rio Branco, fundamentada em documentos e mapas, assegurou ganho de causa pelo Brasil em 1900, página 203, né? Fragmento da página 203. Portanto, falso aqui no terceiro item. O item de número 4 diz o seguinte: o Tratado de Petrópolis, assinado em 1903, incorporou o território do atual estado do Acre ao Brasil em troca do pagamento de indenizações à Bolívia e não ao Peru. Tranquilo? Então vou colocar um falsão aqui no item de número 4. Vamos às alternativas. Bora! A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, a gente marcou verdadeiro, falso, falso, falso. Vamos marcar letra B, agora gabarito oficial da prova. Bora. Letra B, verdadeiro, falso, falso, falso. Eu vou nessa. Valeu.